Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E uma prática muito comum da cultura pop, principalmente hoje em dia com essa temática de multiversos e tudo mais, são os crossovers. E por mais que eles existam desde sempre, hoje em dia eu sinto que os crossovers estão cada vez mais, vamos dizer assim, indelimitados. E bom, o que eu quero dizer com isso é que basicamente hoje em dia crossovers que seriam impossíveis há 10 a 11 anos atrás acontecem. E bom, eu diria que o grande estopim dessa onda de crossoverização, vamos dizer assim, foi o Fortnite, obviamente. Já que seus crossovers, como por exemplo essa atual do Simpson, faz com que ele seja impulsionado em popularidade. Como por exemplo, na data de gravação desse vídeo, a temporada que está em vigor é a temporada dos Simpsons, que inclusive talvez eu traga aqui pro canal, tá? Mas enfim. Mas o Fortnite apenas popularizou esse conceito de crossovers maluco, porque crossovers um tanto quanto usual, ou até mesmo que ninguém imaginaria, já aconteceu muito antes. Um exemplo clássico é o crossover do Scooby-Doo com o Batman, conhecido também como o famoso crossover do Bat-Late. Batman, quando chegarmos na Batcaverna, posso fazer uma bate-boquinha? Pode, Salsicha. Todos faremos um lanche. Bate-leite e biscoitos para todos. Bate-leite? Fora que esse lance de crossover meio maluco é meio subjetivo, até porque pra muita gente, quando o Jason e o Fred se enfrentaram, também foi um crossover bem maluco. Ou quando o Predador e o Alien se enfrentaram também, que inclusive aí uma curiosidade. O Alien e o Predador não fazem parte da, vamos dizer assim, linha principal da franquia. A mesma coisa com Fred vs Jason, não é da linha principal de filmes, mas enfim. O simples ponto que eu quero trazer para esse vídeo aqui é se crossover é algo bom ou ruim. Bom, toda essa discussão se crossover é algo ruim ou não começou com a franquia Magic, que recentemente fez um crossover com o Homem-Aranha. E isso acabou gerando polêmica porque muitos fãs acabaram falando que o crossover meio que não tinha nada a ver com o universo e tal. E assim, eu não posso falar muito de Magic porque eu meio que nunca joguei Magic, então, né. Mas tem outro jogo que eu jogo bastante que também tem muito crossover, e não é o Fortnite, antes que vocês falem. Quer dizer, eu jogo Fortnite também, mas não é ele que eu vou falar. E sim do Dead by Daylight. O Dead by Daylight, diferente das outras mecânicas de crossover e tudo mais, não tem só crossovers, vamos dizer assim, estéticos, como é no caso do Fortnite. Quer dizer, o Fortnite também dá itens de vez em quando e tudo mais em eventos daí. Mas normalmente a maioria dos seus crossovers são apenas skins. O que não deixa de ser legal, tá? Não tô desmerecendo Fortnite, não. Enfim, o Dead by Daylight incorpora os personagens crossover, como por exemplo o Ghostface, que tá aí aparecendo na tela daí, como personagens jogáveis com seus próprios poderes únicos. E não só ele, como também algumas DLCs adicionam sobreviventes. E outras só o Killers também, como por exemplo a DLC do próprio Ghostface, que só veio um Killer daí, não veio um sobrevivente. Mas enfim, o Dead by Daylight acabou meio que sendo muito criticado por esse lance de estar incluindo muita coisa que não é de terror num game que deveria ser de terror. Como por exemplo o Lich barra Vecna como Killer e os sobreviventes do RPG, que eu esqueci o nome. Acabou vindo também o Drácula do Castlevania, que meio que tipo a galera, vamos dizer assim, fala sobre jogos que não são exatamente de terror, ou franquias que não são exatamente de terror, mas Castlevania não é exatamente de terror. Sim, ele tem muitos elementos de terror e muita coisa baseada no terror, isso é obviamente, tá? Tipo, eu não sou o maior fã de Castlevania, na verdade eu sei pouca coisa da franquia e tal, mas a franquia em si não é necessariamente de terror, ela é mais de ação e tal. E de plataforma nos jogos mais antigos. E de novo, eu sei que a franquia tem elementos de terror e foi muito inspirado também no terror, tá? Não precisei comentar isso daí. Mas não é uma franquia exatamente só de terror, sabe? Mesma coisa com Resident Evil. Resident Evil em si é uma franquia de survival horror. E por mais que os jogos mais recentes peguem ação, os clássicos também tinham muita coisa relacionada à ação. E falando em Resident Evil, 2 kills de Resident Evil vieram pro jogo. O primeiro sendo o Nemesis, que né, não poderia faltar no Dead by Daylight. E o segundo sendo o Wesker. E gente, o Wesker não é um personagem conhecido por, vamos dizer assim, dar medo. Pelo contrário, o Wesker é um dos personagens que a galera mais gosta de ver na franquia no sentido, tipo, de ação e coisa desse tipo. Até porque ele é um dos poucos personagens que tem superpoderes e ainda é consciente, não sendo uma arma biológica. Inclusive, eu acho foda pra caralho a luta que a gente tem com ele no Resident Evil 5. Mais especificamente aquela parte que você tem que dar o tiro de bazuca que ele não pode ver e tal. Mas, enfim. No geral, o Dead by Daylight também sempre incorporou coisas que não tinham nada a ver com temática de terror, mas que era pra chamar um novo público, como por exemplo o assassino K-Popper. Inclusive, só pra deixar claro, eu não tô falando mal dele, até porque eu comprei ele porque eu gosto da jogabilidade dele jogar faca e tal, e do estilo dele, mas enfim. E a Mercante de Crânicos, que foi feita pra atrair mais público brasileiro. Mais porque o Dead by Daylight é um jogo bastante jogado aqui no Brasil, mas com a Mercante do Canto vai ficar mais jogado ainda. E assim, a Behavioral tá errada em fazer assassinos que destoem um pouco da temática do jogo pra tentar atrair um novo público? Não, não está. E isso seria mais ou menos da mesma coisa que muita gente fala, tipo, ah, por que essa empresa tá dando tal apoio pra essa pessoa que nunca falou desse jogo e tal, daí? Por que não dá apoio pra essa pessoa que sempre fala do jogo? E, gente, é uma questão meio lógica de, tipo, a empresa quer atrair novos públicos, novas pessoas.
Isso é uma reclamação que eu vejo muito na fandom do Fortnite, de tipo, por que deram tal, vamos dizer assim, atenção pra esse criador e não pra esse outro aqui, sendo que ele grava vídeo de Fortnite também e por aí vai. E acontece isso, tipo, gente, eles querem um novo público, e não o público que eles já têm, vamos dizer assim. E ainda falando de Fortnite, por aquilo que pareça assim, tem gente que reclama dos crossovers de Fortnite. O que chega a ser irônico, porque tipo assim, o Fortnite hoje em dia é conhecido por causa dos seus crossovers. E ainda assim tem gente que reclama. Tipo assim, eu entendo algumas reclamações envolvendo, por exemplo, a lore do Fortnite. Que sim, tem gente que liga pra lore do Fortnite, e a lore dele até que é legal, tanto que virou até HQ, tanto da Marvel quanto da DC. Mas, gente, a lore não é o foco do jogo, vale lembrar isso. A lore nunca é e nunca foi o foco do jogo. A lore tem sim importância pra dar contexto e algumas coisas na gameplay e tudo mais, mas no geral ela nunca é o foco 100% da gameplay. Até porque, de novo, é um jogo Battle Royale online. E jogos online podem ter sim sua história, mas de novo, ela nunca será e nunca vai ser o foco total da gameplay. Fora esses crossovers também atingiram um público novo, que vai jogar o jogo também às vezes por curiosidade. Isso mostra meio que é um sinal que o jogo ainda está vivo, e é um bom sinal na verdade. Então, respondendo a pergunta inicial que zerou todo esse vídeo, não, crossovers não são ruins, principalmente nos jogos. Lembrando que eu tô falando sobre ser ruim no quesito tipo, tal jogo ficou ruim por causa desse crossover, ou tal HQ ficou ruim por causa desse crossover. E não, por exemplo, no caso das HQs, que a história pode ter ficado ruim por detalhes narrativos e tal, mas a galera reclama por causa do crossover em si. Então as histórias podem ser ruins, mas o fato de existir crossover não é ruim, principalmente no fator jogos, como dito antes. Enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se for maior de 14 anos e quiser entrar no nosso servidor Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Wirepix vai estar no comentário fixado. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!